muito uma necessidade da arte sair do contexto, do lugar que foi designado para ela, né? Tem um crescendo ainda de interesse dela, de fazê-la se interessar na verdade pela história, né? Ela tá ligada já, não? Tudo tem a ver com o tempo, né? O passo tem a ver com o tempo, o batimento do coração tem a ver com o tempo. Você já nasce tendo uma noção de que algo passa, e um dia se aprende que isso que está passando é o tempo. É a cadência na qual você vai vivendo, trocando, crescendo e aprendendo até a medir o que acontece com você. O ser humano, ele é um bicho medidor. Uma função básica dele, que vem desde o começo, quando nasce, é um grande colhedor e catalogador de informações. O ser humano, ele tem essa necessidade de entender o mundo que está à sua volta e entender, juntando fragmento atrás de fragmento, até ele conseguir fazer um cenário. Na verdade, essa questão da relação entre tempo e espaço é talvez a maior questão contemporânea. Como grandes herdeiros da modernidade, eu acho que isso é fundamental, né? A gente não tem um destino pré-determinado. O nosso fardo é constituir pelas nossas próprias costas o sentido do tempo. Uma possibilidade curiosa da modernidade é que, digamos, esse destino tá indeterminado. Nossa ideia nessa onda, a gente já fez isso em outras, foi chamar parceiros. Nesse caso, como a gente tem um presente, um passado e um futuro, a gente quis chamar 3 parceiros, e o papel deles é de curador, porque eles vão fazer o nosso papel de olhar para a nossa proposta e entender quais são as melhores formas, atividades e pessoas que têm que representar essa nossa proposta. Tá super legal. Eu acho que essa coisa do caminhar, tem que registrar o público que ele andando aqui, vira de frente, se mostra aqui. O Jairo foi uma das coisas mais retas e honestas, foi o primeiro artista que eu convidei, porque assim, a forma que ele traz para cá, que é o teatro em si, já é a narrativa que a gente precisa para falar do que eu imagino como tempo presente. Porque é a simulação, é a ideia de você pegar uma história e transformar ela numa simulação de uma realidade, que é o que o teatro faz. Era uma vez um baita de um bocó que sofria porque não se encaixava. Porque não conseguia ser assim como todo mundo era, apesar de se esforçar muito. Era uma vez um rapaz chamado Zé. Zé. Simplesmente Zé. Primeiro me interessou muito a proposta do Vitor, um personagem mudo, cercado por 2 ou 3 outros personagens que falassem, que conduzissem histórias. Isso me interessou muito, principalmente porque a minha formação é de circo, eu sou palhaço. A questão do personagem principal é que ele é um cara que quer se enquadrar num mundo que está muito padronizado, ele está com boa vontade de se enquadrar, mas ele não consegue, porque ele é o desigual, digamos que é o título inicial do projeto. No fundo mesmo, ele é uma espécie de clown. E a característica que me interessa mais no clown é que o clown é anárquico. Nós construímos ao longo da história várias contranarrativas. E cada contranarrativa faz com que o tempo se abra. Eu acho que o teatro, ele vai fazer uma simulação, ele vai construir uma realidade, um universo, ele vai insuflar esse universo de um sentido, e o ideal é que, na interação desse universo com a vida das pessoas, que também estão tentando encontrar sentido, você consiga criar uma experiência de fato. Esse que é o interessante do clown, ele põe um espelho de volta e confunde tudo. Você acredita que ontem à noite o desgraçado nos tirou uma garrafa pela janela? No janela. Você acredita? Assim, não precisa nem contar, você dá uma olhadinha. Não,
Você acredita que um desgraçado não te andando mesmo pela janela? A gente bota um dinô aqui também na hora. Tá? O teatro, diferente das outras técnicas, é um jogo. Se você abrir o jogo e estiver disposto a jogar, nunca é a mesma coisa. E eu prefiro estar aberto ao jogo, não impor regras rígidas, não pode isso, não pode aquilo. Não. Deixa aí fluir, que eu acho que o resultado é melhor. E então, aí não crio uma expectativa lá na frente. A minha expectativa é sempre no dia seguinte. Acabei essa etapa, conversei a respeito, vou para casa degustar isso, e como é que vai ser no dia seguinte? Eu vou trazer bastante texto para eles, mas às vezes a coisa vai e volta, eu tenho que reescrever, de repente a gente encontrou alguns caminhos que não são os ideais, né? Eu sei que ideias eu quero discutir, mas eu não sei como é que isso vai terminar exatamente, porque isso é uma questão mais técnica mesmo de composição. Como é que esses elementos todos que eu vou elencando e que eles vão aparecendo na peça, eles vão se reunir no final ou não? Seguinte, Zé. Tá aí tua placa. Seguinte, Zé. Tá aqui a sua placa. Seguinte, Zé. Tá aqui a sua placa. Ó, tem que prestar atenção e segurar firme, hein? Ô! Que isso, companheiro? Segura a bagaça, é? É melhor. Então vamos proceder ao treinamento. Esse processo do palhaço, ele não pode ser fechado. Apontar a placa para a direita. É uma técnica muito rigorosa, os tempos são rigorosos, com quem você está conversando, quando você triangula com o público, mas ele só se dá no dia a dia. Então eu não consigo forçar um ator a compreender imediatamente uma ideia. Eu preciso construir um caminho para que ele chegue no resultado dessa ideia. E quando você deixa de lado a expectativa, ou pelo menos você consegue dominá-la, a ansiedade e trabalha com o outro a partir da observação, porque às vezes eu tenho uma ideia muito inteligente, mas só que o ator tem uma melhor do que a minha. Eu tenho que saber respeitar isso e aproveitar isso também, entendeu? São duas vias, vai e volta. O ensaio a gente se expõe, né? Porque você está experimentando, você não sabe ainda o que vai ser. Então, no começo, isso me assustou, assim, não ter a coisa e pegar a coisa tão incipiente. Mas eu acho que a brincadeira é essa, você pegar o processo de criação, assim, da onde vem, da onde surge a ideia, o que vai mudando. Então, quando eu cheguei aqui, eu já tinha rascunhado umas 3 cenas. E daí agora já tem 22 cenas, né? Então, quer dizer, foi um caminho, né? Se a gente pensar nessa proporção cartesiana, né, nesse gráfico de proporção entre tempo e espaço, ele foi estourado, acho que desde a invenção da fotografia. O tempo fura o espaço. A flecha do tempo, que costumava ser representada de uma forma horizontalizada, isso é, a tal da cronologia, o cronos, ela mostra então uma flecha do tempo com uma direção constante. A partir do momento que as relações estão virtualizadas, você pode se comunicar e arquitetar várias coisas em camadas, a flecha do tempo ela passa a apontar para vários lugares diferentes. A flecha ela vai mudando, ela vai sendo representada de forma enviesada.